Graça e paz, igreja. Para nós é um privilégio iniciarmos mais um mês, né? Agora, oficialmente, né? Após esse feriado, um mês sem sentido, né? Fala que no Brasil só começa a vida após o carnaval. Então, se você ainda não começou firme com Deus, feliz ano novo, está na hora de recomeçar, está na hora, né, de começar uma caminhada com o Senhor, está na hora de você realmente entender os propósitos do Senhor, que nós estamos como igreja anunciando o Evangelho do Reino até que Jesus venha a nós, amém? Nessa noite eu quero te convidar a abrir tua palavra lá em Marcos capítulo 5, Evangelho de Marcos capítulo 5. E ele é um texto extremamente interessante. Se você for olhar, nós vamos ler ele do 21 ao 42, mas antes o Evangelho ele começa falando sobre a cura de um endemoniado, ou a libertação de um endemoniado em Gadara. Interessante que você vai olhar que ao longo desse texto de 43 versículos apenas, você vai ver 3 processos de libertação diferentes. Um contra espíritos demoníacos, um contra a morte física e outra sobre uma chaga que estava matando aos poucos uma pessoa. Então eu quero te animar nesse dia para que você veja, para que você entenda que nós servimos a um Deus relacional, que não importa qual é a tua dor, não importa qual é a tua luta, Ele tem a resposta para você. Amém? Essa é a convicção que nós precisamos ter como igreja, que nós servimos a um Deus de relacionamento, a um Deus que se importa com as nossas dores e que Ele jamais vai fazer acepção de pessoas. Eu não tenho tempo para ler o Evangelho inteiro, mas depois eu quero te animar, te encorajar para que você, ao longo dessa semana, leia esse capítulo inteiro. E você vai ver que Jesus atravessa o mar da Galileia apenas para curar um homem endemoniado que vivia entre os sepulcros com possesso de legião de demônios. Então nós vemos um Jesus que atravessa um mar e ele acalma as tempestades, se você for lembrar no capítulo 4. E ele vai apenas para libertar essa pessoa que era um indigente. Mas você vê um relacionamento, que Jesus não está importando com a tua posição social, se você sabe ler ou escrever, se você é rico ou pobre, Jesus se importa com você, se importa com a tua dor e se importa com a tua necessidade. Então nós temos esse lugar, Jesus é expulso daquele lugar, e ele volta, né, para o versículos 21, vamos ler? Tendo Jesus voltado de barco da outra margem, uma grande multidão se reunia ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas ao invés de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. E imediatamente, circula essa palavra na tua Bíblia, imediatamente cessou sua hemorragia e ela se sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé a curou, vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre.
Não fazendo caso do que se dissera, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então ele lhe disse: por que todo esse alvoroço e esse lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente circula de novo essa palavra. A menina que tinha quantos anos? 12 anos, circula essa palavra de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Vamos orar. Jesus, obrigado porque a Tua palavra ela é viva e eficaz e ela é poderosa para alinhar os nossos corações e nos dar a direção que nós precisamos. Nessa noite, ó Pai, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja revelando a Tua verdade, que por meio da leitura desses versículos, e por meio dessa explanação, a Tua palavra seja viva e verdadeira e entre em nossos corações, fazendo mudança de vida. Jesus, nós oramos para que nessa noite nós tenhamos a plena convicção que o Senhor quer se relacionar conosco e que o Senhor jamais chegou ou chegará atrasado. Então nessa noite, ó Pai, eu oro para todo aquele coração que está aflito, que essa aflição cesse em nome de Jesus, para que toda a mente que está perturbada com as questões do amanhã, cessem todos os pensamentos que não provêm do Senhor. Senhor, eu peço agora para que toda a opressão que possa vir sobre os meus irmãos, cesse. Que toda a tensão muscular cesse, porque a Tua palavra é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, e nessa noite nós estamos nesse lugar de libertação e de encontro, e nós queremos ouvir a Tua voz e Te obedecer. É isso que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, esse texto move muito meu coração. Geralmente é a pastora Carla que ministra, geralmente em dias como o Dia da Mulher, e hoje eu tive o privilégio de ministrar. Nós tivemos ontem uma programação linda, uma tarde linda para as meninas, e nessa noite eu quero trazer uma mulher que ela rompeu com tantas questões, que talvez nós nunca iremos entender plenamente todos os impedimentos naturais que queriam tirar ela de estar com Jesus. Então primeiro Jesus é expulso de Gadara, e ele chega em Cafarnaum com alegria. É impressionante onde Jesus estava, tirando Gadara e tirando quando Jesus foi à sua própria casa, que ele não fez nenhum milagre. Todos os lugares que ele estava, Jesus atraía multidões. E até hoje Jesus continua atraindo multidões. Se você está aqui é porque você foi atraído pela voz do Mestre, amém? É sinal que você foi atraído pelo toque do Senhor sobre a tua vida. E é por isso que todas as semanas nós nos programamos, nós nos levantamos, nós nos posicionamos para estar nesse lugar de relacionamento com o Senhor. E fala que a multidão o comprimia, mas apenas duas pessoas são citadas nesse versículo: Jairo e uma mulher anônima. Jairo, um homem rico, um homem próspero, um homem feliz, um homem que havia tido a oportunidade de por 12 anos estar com sua filha, e agora ele a perdera. Jairo, uma pessoa que se relacionava com pessoas, uma pessoa provavelmente benquista entre as pessoas. E no paralelo nós temos uma mulher, que agora ela é uma mulher anônima, uma mulher pobre, uma mulher que havia perdido todo o seu dinheiro e todas as suas esperanças. Uma mulher que por 12 anos não pudera tocar em ninguém. Se essa mulher fosse casada, o marido, nem o próprio marido poderia tocá-la, porque ela, segundo nos falava em Levítico, a lei do Senhor nos fala em Levítico, uma mulher com fluxo de sangue, ela se torna impura, e tudo que ela toca, objetos ou pessoas, se tornam impuros. Então por 12 anos, aquela mulher
sangrava literalmente, perdia a fonte de vida. Por 12 anos, sequer ela teria possibilidade de ter um relacionamento com seu marido, muito menos de gerar filhos, de gerar vida. Nós vemos aqui um paralelo entre um homem distinto da sociedade e uma mulher amaldiçoada pela sociedade, no mesmo lugar. E só esses dois despertam o mestre. Só esses dois promovem algo. Tenho certeza que toda a multidão ficava falando: Jesus, me faça isso, Jesus, eu preciso de uma cura. Eu tenho certeza, se eu estivesse nesse lugar, com certeza eu estaria clamando pelas minhas necessidades, você eu faria o mesmo. E eu tenho certeza que toda aquela multidão estava fazendo, mas toda aquela multidão estava apenas pressionando Jesus, estava empurrando Jesus, mas apenas 2 pessoas o tocaram. E queridos, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você tem pressionado Jesus para que Ele faça as coisas no teu tempo e na tua hora? Ou você tem apenas tocado em Jesus, entrado na presença de Jesus e falando: Senhor, o Senhor sabe minha aflição, o Senhor sabe minha dor, o Senhor sabe minha luta, mas eu sei que o Senhor jamais chegará atrasado. Eu confio que tudo aquilo que o Senhor faz é perfeito. Para aquelas 2 situações, Jesus aparentemente tinha chegado atrasado, seja na casa de Jairo, seja na vida daquela mulher. Mas nós vemos um Jesus de relacionamento que Ele atende a ambos. Mas Ele vai primeiro a uma mulher necessitada. Primeiramente, nós vemos essa mulher aflita que toca literalmente nas orlas do Senhor. Queridos, todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por aflições. Todos nós que estamos nesse mundo iremos passar por lutas, por problemas, seja por falta de conhecimento, como nos diz Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, muitas pessoas hoje estão morrendo, física e espiritualmente, por falta de conhecimento. E esse é o nosso papel, de mostrar uma direção, de apontar para Jesus, de ensinar Jesus. Hoje nós começamos mais uma classe de integração, para que é um critério para que todos aqueles que desejam ser membros dessa casa, onde nós explicamos a visão, os nossos valores, as nossas raízes, ao que nós cremos e também aquilo que nós não cremos, para que você escolha voluntariamente se você quer ou não fazer parte dessa grande família. E é esse lugar que nós precisamos intencionalmente mostrar e apontar e ensinar quem é Jesus. Nós nos reunimos todas as semanas como células justamente para isso, para ter um lugar de relacionamento, mas acima de tudo, um lugar de ensino bíblico e verdadeiro, onde nós sabemos que nós somos ovelhas do Senhor, que você não é um lobo, que você não é um outro animal. Hoje eu vi uma postagem que eu compartilhei com os irmãos, com os supervisores, que um lugar onde a palavra não é pregada, o porco se sente ovelha, o impuro se sente no lugar de falar, no mesmo âmbito, na mesma autoridade de uma ovelha. E isso é culpa de homens e mulheres que têm se levantado nesses dias para pregar verdades que não são bíblicas. Essa é uma culpa de uma geração corrupta que quer apenas o reino da terra e não o reino dos céus. Que faz parte dessa multidão que apenas pressiona Jesus por um milagre, por uma necessidade, e depois se esquece desse Jesus. Mas nós não somos uma igreja assim, nós somos uma igreja de raízes, nós somos uma igreja de alicerces, onde nunca faltará o conhecimento. Outra questão que pode nos levar para termos adversidades pode ser a quebra de princípios, que nos fala lá em Salmos 81, 8, 11 e 12, fala assim: ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente você me escutasse, ó Israel. Aquilo que o Senhor começou a falar para o seu povo, e começou a falar e relembrar aquilo que eles precisavam fazer. E o versículo 11 e 12 fala assim: mas o meu povo não quis me ouvir, Israel não quis me obedecer, por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem seus próprios planos. Então nós vemos adversidades vindo sobre o povo de Deus, todas as vezes que princípios foram quebrados. E sempre após isso,
homens e mulheres de Deus se levantavam para restaurar os caminhos do Senhor. Queridos, é uma plena convicção no meu coração, e isso eu tenho falado todas as semanas com quem eu estou na minha casa, que nós precisamos ser intencionais. Está na hora de nós pararmos de sermos pessoas que estão apenas na multidão, e nós precisamos nos posicionar nesse lugar de tocar a presença do Senhor. Está na hora de nós pararmos de nos degladiarmos. Está na hora de nós pararmos de ficar falando que eu sou melhor do que você, eu faria isso melhor do que você. Está na hora de nós obedecermos a uma só voz, a uma só visão, e cooperar com o corpo de Cristo, estabelecido aqui na terra por meio da Santa Igreja do Senhor. E é esse lugar que eu te chamo para você acordar, para que você se posicione, porque nós estamos vivendo sim os últimos dias. E eu não quero que você um dia acorde e veja que o noivo já veio e você está apenas com a sua lâmpada vazia de azeite. É uma palavra que me cobra muito. Semana passada eu ministrei sobre isso, e foi uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração como pastor, que nós precisamos pregar a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, porque Deus é quem respalda a sua própria palavra. Eu não preciso te convencer, eu preciso apenas te expor aquilo que é bíblico, aquilo que é verdadeiro, e é o papel do Espírito Santo te convencer. É o nosso papel, Igreja do Senhor, de nesse ano de jubileu, nós nos levantarmos e falarmos: há 25 anos, as raízes dessa igreja estão sólidas, estão firmadas no Senhor, para que nós possamos prosseguir por mais 25, mais 50, mais 70 anos, até que Ele venha. As nossas raízes estão firmadas no Senhor, nos princípios do Senhor. Esse é o lugar que nós precisamos estar. E também, queridos, muitas vezes nós passamos por lutas e por adversidades apenas pelo motivo de nós estarmos vivos. João 16:33 fala: eu disse-lhes essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem. Em outras versões fala: tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Então, algumas vezes sim, são por consequências das nossas escolhas as adversidades, mas muitas vezes é apenas porque nós estamos num mundo corrompido, e nós precisamos incansavelmente depender de Jesus, para que nós possamos vencer as nossas lutas, para que nós possamos vencer as nossas dores, para que nós possamos vencer a nossa mente e nosso coração enganoso a todo dia. Essa talvez seja a maior batalha que nós precisamos travar, não é contra o diabo, mas sim contra a nossa carne, contra a nossa alma, que precisa ser lembrada todos os dias que Jesus é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Amém? Queridos, segunda verdade, Deus ama a todos, sem exceções. Como eu falei, Jairo era um homem rico, um líder, alguém respeitado, acolhido na sua dor. Quando a sua filha estava prestes a morrer, ele sai para encontrar Jesus. Com certeza a multidão que o conhecia falava assim: Jairo, Jesus vai cuidar. Jairo, né? Ele estava sendo acolhido, ele estava sendo amparado, não só com palavras, mas provavelmente com pessoas o abraçando, cuidando dele. E naquele mesmo lugar havia uma mulher que ela era olhada como se fosse uma leprosa. Ela era olhada como se ela fosse menos. Numa época onde as mulheres já eram consideradas menos, aquela mulher era menos ainda. Queridos, eu acho lindo que Jesus desde sempre valorizou a todos, independente de classe social. Independente se era homem ou mulher, independente da sua trajetória naquele momento. Eu não vejo nenhum outro que se disse Deus, que veio a essa terra, que conseguiu fazer isso. Apenas Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, como nós cantamos essa noite, conseguiu amar e tocar a todos, independente das suas mazelas, independente das suas dores, independente da sua posição social. Era uma mulher que estava há 12 anos e ninguém a acolhia, ninguém a amava, ninguém estava lá lutando por ela. A palavra de Deus não fala se ela era casada ou não, mas provavelmente esse marido, se ela fosse casada, esse marido já tinha
provavelmente abandonado ou conseguido um divórcio na época porque ela era impura constantemente. Queridos, eu não consigo imaginar a dor dessa mulher. Mas nessa noite eu quero que você olhe para a sua dor. O que está te fazendo sangrar? O que está hoje te fazendo sangrar? O que hoje está te fazendo impuro, que você resiste de entrar na presença de um Deus? O que hoje está afligindo o teu coração? Eu quero que você olhe para essa mulher, a ousadia dessa mulher, e se coloque no lugar e fala: Jesus, essa mulher tinha uma doença física, hoje eu tenho isso no meu coração. E coloque para Jesus, e nessa noite eu tenho a plena convicção que o Senhor pode me salvar, o Senhor pode me curar, e o Senhor pode me libertar de uma vez por todas. Tanto aquela criança, quanto aquela mulher, nós vemos que imediatamente o milagre aconteceu. E por isso que o meu foco é, primeiramente, nessa mulher. Em Levítico 15, fala que a mulher com fluxo era considerada impuro. Então ela enfrentava 3 tipos de exclusão nesses 12 anos. A exclusão conjugal, porque ela não poderia ser tocada pelo seu marido, ela não poderia gerar vida. A segunda exclusão que ela tinha era a exclusão social, ninguém podia tocá-la, quem dirá abraçá-la. Imagine você ficar 12 anos convivendo com pessoas perto de você e todos os dias essas pessoas te olhando como alguém condenada à morte. Estamos esperando ela terminar de morrer porque que tem nela, ela deve ter um pecado terrível e é por isso que ela está nessa desgraça. Eu não imagino quantas mentiras, quantos enganos essa mulher ouviu, mas mesmo assim, naquele momento, ela consegue largar tudo e vai até Jesus. Ela ouve falar de um Jesus, ela ouve falar de um Deus diferente, ela ouve falar de alguém que poderia mudar por completo a sua vida. E também ela tinha uma exclusão religiosa, porque uma pessoa impura ela não poderia congregar, ela não poderia estar na sinagoga, ela não poderia participar de nenhum culto público, simplesmente porque ela estava sangrando. Ela estava sangrando fisicamente, mas creio eu que a maior dor dela era, o que mais sangrava dentro dela era a sua alma, querendo ser apenas normal, querendo ser apenas parte, querendo ser apenas uma pessoa com uma possibilidade de um futuro, com ela poder gerar vida. O sangue representa a vida, e aquela mulher perdia todos os dias sangue, quer dizer, todo dia ela perdia vida. Uma pessoa incapaz de gerar vida. Note que em meio a uma multidão de espectadores que pressionavam Jesus, apenas ela teve a coragem, a ousadia de tocar. E nessa noite eu quero te convidar, o que está hoje te impedindo de tocar no Mestre? Você faz parte de uma multidão, ou você faz parte daqueles que ousam entrar, mesmo com os seus pecados, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas limitações? Você ousa entrar no Santo dos Santos através do sacrifício do sangue de Jesus, que nós iremos celebrar nessa noite. O sacrifício ainda não havia acontecido. Hoje já foi aberto um novo e um vivo caminho. Fala que Jesus está à destra do Pai intercedendo por nós juntamente com o Espírito Santo. Hoje nós temos quem é o nosso advogado junto ao Pai. Aquela mulher não tinha nada nem ninguém, apenas um toque de fé. E vi uma frase de Santo Agostinho que ele comenta essa passagem. Ele disse que em uma multidão que o apertava, somente essa mulher o tocou. Você faz parte da multidão, ou você faz parte daqueles que ousam tocá-lo e falando: Jesus, eu não mereço. Jesus, as minhas dores. Jesus, o que hoje está sangrando. Jesus, os meus problemas são tantos, eu acredito que eu não posso mais adentrar na Tua presença. E é justamente por Ele, por você, por ela,
por nós que Jesus escolheu morrer na cruz do Calvário, para nos dar acesso à vida eterna. Sabe, muitas pessoas vêm na igreja porque estão acostumadas a vir com uma tradição religiosa, como aquelas pessoas daquela sociedade estavam tranquilos, fazendo uma tradição religiosa sem se importar com aquela mulher que não tinha culpa de a isolar. Alguns vêm para orar, mas nem todos tocam Jesus pela fé. Alguns são batizados, mas nem todos pedem um batismo diário pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós, centenas, milhares de pessoas estão fazendo isso hoje, de comer do pão, de beber do suco, mas quando passa essa linda cerimônia, nós esquecemos de nos alimentar todos os dias de Cristo e de sermos verdadeiras testemunhas. Queridos, eu quero te convidar que você não venha para a igreja apenas por um ato religioso, que você não venha apenas porque você precisa vir, porque senão o teu líder, teu pastor vai puxar a tua orelha, mas que você tenha um santo desespero pela presença de Jesus. Que é no teu coração, que na tua vida, a partir de hoje, tenha um santo desespero de, e se domingo que vem não tiver igreja? E se domingo que vem vier uma outra pandemia e eu não puder congregar? E se acontecer algo comigo que eu não puder estar na igreja? Se eu não conseguir sentir o toque do Senhor? E é isso que precisa estar nos nossos corações, é um santo desespero contínuo pela presença do Senhor, é por nos reunir em nome do Senhor. Você entende o que eu quero te dizer nessa noite, igreja? Nessa noite eu tenho certeza que o Senhor quer nos atrair com laços de amor, trazer o nosso coração a esse lugar, onde nós paramos de ser pessoas vazias, mas nós nos enchemos do Senhor diariamente, para que em breve nós possamos estar diante do trono de glória do Senhor, e nós iremos prestar contas individualmente das nossas vidas, e nesse lugar você possa ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo da minha presença. Serva boa e fiel, entra na minha presença. É isso que nós precisamos anelar todos os dias. É por essa resposta, é por esse aplauso que nós precisamos viver todos os dias da nossa vida, porque muitas vezes nós somos cegados pelo sucesso desse mundo, muitas vezes nós somos cegados pelos aplausos desse mundo, mas igreja do Senhor, igreja Siloé, nós queremos nos mover para ouvir o aplauso dos céus no tempo certo, e até que Ele venha, nós iremos permanecer fiéis ao Senhor e aos seus princípios. Aleluia! Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus. Ela foi intencional, ela não perdeu a oportunidade. Não perca oportunidades de tocar o Senhor. Não perca a oportunidade de anunciar Jesus, porque todos os dias milhares de pessoas estão indo para o inferno, porque têm negado a Jesus. Sabe, a palavra de Deus fala que ninguém os engane. Nós oramos, na quarta-feira eu ministrei no domingo passado sobre isso, que virão pessoas falando em meu nome, que esse é o Cristo, e se levantarão falsos profetas. Isso é o que está escrito na palavra de Deus. Nós vemos cada dia mais e mais o secularismo entrando nas casas. Queridos, eu não sei você, mas eu vi só algumas postagens em redes sociais sobre o carnaval. Eu não consigo achar normal um cristão falar que é somente uma festa cultural, algo que claramente era uma expressão de adoração a demônios. O demônio da luxúria, principalmente. Eu não sei você, querido, se você acha isso normal, se você acha isso aceitável. Acho que você precisa verificar se você realmente entregou sua vida para o Senhor. Está na hora de nós, como igreja do Senhor, falamos: aqui não. Aqui não.
Nós recebemos um comunicado da escola: tragam fantasia, tragam confete, que a gente vai ter um bailinho na sexta-feira. E a gente falou: não. Pode perder nota, pode não sei o quê. Não. Nós não compactuamos com esse tipo de coisa. E nós precisamos ensinar os nossos filhos que existem tradições culturais brasileiras que são saudáveis, que nós precisamos aprender, mas tem coisas que ferem a nossa fé e nós não podemos compactar mais com isso. Está na hora de nós, como igreja do Senhor, nos levantarmos em uma só voz, em uma só verdade, que é a palavra de Deus, e não mais desviar do foco. Mateus 6, de 5 a 7, fala assim: e quando vocês orarem, não sejam como hipócritas, porque eles gostam de ficar orando em pés nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E então o seu pai que o vê no secreto o recompensará. E foi exatamente o que essa mulher fez. Ela não ficou alarmando, ela não ficou falando assim: dá licença, eu tenho prioridade, dá licença, a minha dor é maior do que a sua, com licença, é o meu lugar. E ela foi em secreto na presença do Senhor. Ela não ficou gritando, ela não entrou naquele lugar de coitadismo, que isso é algo que muitas vezes nos separa de encontrar a presença do Senhor, é ficar nesse lugar que nós somos coitados, que nós somos vítimas. Se você tem até hoje essa conduta, meu irmão e minha irmã, está na hora de você mudar. Nós estamos vivendo num mundo de trevas, de dores e lutas, mas nós olhamos para um Jesus que venceu o mundo, então por isso que nós iremos resistir até o final. Então está na hora de nós, quando orarmos, quando jejuarmos, quando nós estivermos em batalha, eu estava ouvindo uma música, na verdade é uma ministração que eu estava mostrando para a pastora de uma banda, que eu gosto muito, chama Upper Room, eles ministram muito no profético, e ela, no final da canção, ela fala assim: está na hora de nós amarrarmos bem as nossas botas, colocarmos as nossas mochilas e partirmos para uma guerra. E está na hora, de igreja do Senhor, de nós pararmos de ficarmos à mercê das coisas desse mundo. Está na hora de nós realmente vestirmos uma roupa, a couraça da justiça, o escudo da fé e a palavra de Deus, e irmos de encontro às batalhas, porque nós sabemos que a vitória vem do Senhor. Então, se hoje você tem dúvidas, se hoje você tem dores, está na hora de você parar de tudo aquilo que te impedia de estar até Jesus e tocar de uma forma intencional e profética na presença do Senhor. Enquanto todos falavam que ela não tinha possibilidade de estar naquele lugar, ela fala assim: se esse é Jesus, eu vou até Ele. Aquela mulher teve a fé e a coragem de tocar Jesus diante de tantas oposições naturais, espirituais, simbólicas, culturais. Hoje, o que te impede de tocar Jesus? O que hoje te impede de anunciar Jesus? O que hoje nos impede de ter a mesma ousadia, igreja do Senhor? O que hoje nos impede de ter essa mesma disposição e falar assim: Jesus, eu estou sangrando e preciso do teu toque. Jesus, eu não consigo mais gerar a vida, tudo dentro de mim está seco e eu preciso do teu toque. Hoje nós estamos tocando em Jesus ou apenas o pressionando junto com a multidão para fazer o que eu quero e na hora que eu quero. E a terceira e última verdade é: os milagres nunca acontecem por acaso. Tanto Jairo quanto aquela mulher, eles entenderam que era a sua oportunidade, e eles não desperdiçaram. Sabe, queridos, nós vemos os milagres acontecendo por intermédio do Senhor, porque quando Ele decide criar os céus e a terra, então Ele, naturalmente, por Ele mesmo, começa a gerar um milagre. Mas normalmente os milagres acontecem quando nós começamos a encher as nossas taças de adoração, de clamor, de intercessão, de adoração, até que elas se transbordam na presença do Senhor e o nosso milagre vem.
Marcos 5 fala, versículos 27 e 28, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Alguém falou de Jesus para ela, e hoje, quantas pessoas estão sangrando, física ou emocionalmente, perto de você, e talvez você até hoje não tenha anunciado esse Jesus que cura, esse Jesus que liberta, e esse Jesus que pode hoje, e de forma imediata, acabar com uma dor que dura décadas. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, seja para você ser intencional em hoje tocar nas horas de Jesus, se você precisa de um milagre. Mas eu também quero te convidar a você ser intencional ao longo dessa semana de falar de Jesus para as pessoas perto de você, porque muitas pessoas precisam ouvir falar. É interessante que o verbo salvar aqui, no versículo 34, Jesus disse, versículo 34, filha, tua fé te salvou, vá-te em paz e fica livre do teu mal. O verbo salvar é sozo é uma cura física, emocional, é corpo, alma e espírito. Então Jesus não apenas curou o seu sangrar natural, mas ele reabilitou aquela mulher para ter contato novamente com as pessoas. É isso que Jesus faz, quando ele toca em você, quando ele restaura a tua vida, quando ele restaura o teu casamento, quando ele restaura os teus sonhos. Não apenas é uma cura física, mas é uma cura emocional, e isso você é liberto para começar a anunciar Jesus de uma nova forma, uma cura completa. É isso que o Senhor tem para você. Ele não quer apenas que sejam atenuados os sintomas sobre a tua vida, mas Ele quer que você saia hoje com a plena convicção que Ele é capaz de curar, de salvar e de restaurar você em nome de Jesus. Se você olhar, eu não tenho tempo para falar tudo aquilo que eu gostaria, mas se você olhar, não há uma coincidência. A filha de Jairo ter 12 anos, e aquela mulher estava há 12 anos. Toda vez que você olha o número 12 se aponta para o governo de Deus. O número 12 aponta o governo de Deus, por isso nós temos as 12 tribos de Israel, as 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote, os 12 apóstolos, as 12 portas de Jerusalém, a cidade santa que tem 12 portas com 12 anjos. Então toda vez que nós vemos esse número, aponta para o governo de Deus. Então algo naquele dia, ela começa a falar, olha, eu estou colocando a minha vida sobre o governo de Deus, e Ele é capaz de me curar, Ele é capaz de me restaurar. Hoje, nessa noite, eu não estou falando para você fazer numerologia e ver qual é o ano certo que você vai ter a cura, mas hoje eu quero que você pegue esse ato simbólico, e hoje você coloque a tua vida, o teu casamento, os teus filhos, a tua saúde, as tuas finanças, debaixo do governo de Deus, de uma vez por todas. Ele quer te curar, Ele quer te restaurar. Oh, Jesus! E para encerrar, Ezequiel 36, pessoal do louvor já pode vir, fala assim, a partir do versículo 25, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, e tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E o versículo 29 começa uma segunda parte, mas ele fala assim, e eu os livrarei de toda a sua impureza. É um texto extremamente profético. Nós vemos em Marcos 5, 3 pessoas sendo totalmente libertas. Uma pessoa
da opressão de Satanás com legiões sobre o seu corpo, que vivia em cemitérios e que ninguém conseguia o prender. Nós vemos uma mulher que estava sangrando há 12 anos, sem poder gerar vida, sem poder ser tocada, sem poder ter comunhão, e Jesus a purifica, Jesus a liberta de uma forma física e emocional. E nós vemos no final desse texto, Jesus também levantando e curando uma menina de 12 anos, dizendo, ela não está morta, mas ela vive, porque pela minha palavra ela vive. Quero te convidar a você ficar em pé. Eu não sei qual é a cura que você precisa, mas eu tenho a plena convicção que nessa noite o Senhor quer derramar algo novo sobre você. Como diz esse texto, que Ele quer aspergir água sobre você para que você fique puro, para que você fique livre, para que você encontre um novo lugar de graça na presença do Senhor. Quero te convidar a você fechar os teus olhos e entregar o teu coração ao Senhor, a declarar Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Está na hora de nós exercermos uma fé que não tem limites, uma fé que é forjada por meio das provas, das lutas, das dores, mas que é aperfeiçoada quando nós estamos em Cristo. Igreja do Senhor, está na hora de nós nos levantarmos, de nós tomarmos posse das promessas de Deus. Está na hora de nós ouvirmos e falarmos de um Deus relacional. Está na hora de nós deixarmos todas as nossas amarras de impurezas, de dores, de dúvidas e tocarmos Jesus de uma vez por todas, porque nessa noite Jesus quer te curar, porque nessa noite Jesus quer te salvar, porque nessa noite Jesus quer te libertar.